Alô, amigos! Sexta rodada do Campeonato Paraense. O desempenho pífio do Remo, a vitória empolgante do Paysandu, a derrota da Tuna para o Japim. Tudo isso e muito mais a partir de agora, Segundo Guerra, aqui no Não É Só Futebol. Paysandu, Tuna e Remo seguem na liderança dos seus respectivos grupos nesta fase classificatória do Campeonato Paraense. Mas cada um em um momento. O Paysandu, por exemplo, depois de tropeçar diante do Tapajós, venceu com autoridade a equipe do Itupiranga. Meteu 4-0 na Curuzu, animando o torcedor bicolor, empolgando a Avalanche para o clássico contra o Clube do Remo. Marlon foi o grande nome do jogo, fazendo 2 gols e no segundo tempo ainda dando uma assistência para o Dioguinho, que deveria redundar em gol, mas acabou não acontecendo. Foi uma boa exibição bicolor que teve os seus jogadores praticamente todos à disposição do Márcio Fernandes, à exceção do Bileu e do Enan, que poderão estar disponíveis para o Repá. Ricardinho saiu sentindo dores musculares, mas a priori deve jogar o clássico de domingo na Curuzu às 5 da tarde. Vitória maiúscula do Paysandu, com um carimbo que tem agradado o torcedor. Hoje o Paysandu é a melhor equipe do campeonato, sem sombra de dúvidas. O Clube do Remo, por seu turno, foi a Bragança. É verdade que o gramado estava pesado, estava duro, prejudicando o desempenho e a qualidade técnica do espetáculo, mas ainda assim o Remo não foi efetivo, o Remo não conseguiu construir jogadas, o Remo teve uma atuação abaixo do esperado e este desempenho incomodou demais o torcedor azulino. Esta gangorra, este desequilíbrio do Remo, essa instabilidade tem deixado o torcedor muito apreensivo. E mais uma vez o Remo não se ouve bem. Empatou com o Bragantino, 1-1, o Bragantino fez 1-0 e depois o Remo acabou igualando o marcador. Mas não houve grandes oportunidades, não houve grandes momentos efetivos da equipe azulina. E isso preocupa o torcedor, principalmente porque domingo tem o clássico contra a equipe do Paysandu. Leonan chegou, treinou e jogou o segundo tempo e deve ser o titular no jogo de domingo. Mas a preocupação do torcedor azulino é no conjunto. G2, quando voltou à equipe, deu um up ao time. Mas agora entrou também no mesmo pacote de mesmice, de exibição apenas protocolar, e isso deixa o torcedor do Remo inquieto, visando principalmente o clássico contra a equipe do Paysandu. E a Tuna luso-brasileira, jogando contra o Castanhal, o Japim do Robson Melo é um outro Castanhal, e assim a Tuna, que vinha de bons resultados, inclusive do empate contra o Clube do Remo, sucumbiu diante do Japim. Vitória merecida do Castanhal. O Castanhal meteu 2-0 e cabia mais em cima da Tuna. Liquidou o jogo no primeiro tempo e depois administrou a partida. Ainda assim, a Tuna segue na liderança do seu grupo. Então, o Paysandu folgadamente lidera o seu grupo e já classificado para a próxima etapa. A Tuna lidera o seu grupo com um certo aperto e o Remo tem a liderança do seu grupo, mas é um grupo que pontua muito, e isso também deixa a preocupação à mostra. De qualquer maneira, os três estão na zona de classificação para a fase segunda do campeonato estadual. E esta sétima rodada, a rodada do final de semana barra início da semana, porque teremos jogos no domingo e na segunda-feira, tem como grande destaque o Repá. Podemos passar rapidamente pelo jogo da Tuna contra o difícil Independente, jogo que será realizado no Rosenão. O mando é do Galo, mas as partidas do Independente estão sendo jogadas lá em Parauapebas em função das precárias condições do gramado do Navegantão. Então a Tuna tem uma parada indigesta. E o Repá na Curuzu, cheio de novos componentes, o primeiro Repá da temporada, a volta do público, tudo isso movimenta. É bom lembrar, volta do público, mas torcida única, apesar da renda dividida. Então só a torcida do Paysandu estará presente no domingo à tarde na Curuzu. O Paysandu, se contar com o Ricardinho, e deve contar,
A tendência é que o Márcio Fernandes coloque em campo Elias Kurzel, Igor Carvalho, Marcão, Genilson e João Paulo. Na meiuca, possivelmente, Micael, Ricardinho, José Aldo e na frente o Marlon, o Marcelo Toscano e, quem sabe, o Robinho ou, de repente, o Dioguinho. Pode ser também uma alternativa interessante para o técnico Márcio Fernandes. Já o Bonamigo, que acredita ter Pingo à sua disposição, e até o Laílson, deve fazer uma ou outra alteração para domingo. Vinícius, a volta do Ricardo Luz, Daniel Felipe, Marlon e Leonan, o Shoa, Pingo, Felipe Gedós e Eric Flores, e na frente Brenner e o Bruno Alves. Esta é a tendência de escalação do Clube do Remo para o Clássico Rei. É claro que já estão com as classificações encaminhadas, mas pouco importa, é repá. Tem o peso histórico e centenário do Clássico Rei da Amazônia. Então, resultado do jogo sempre traz desdobramentos. Um empate pode manter tudo ordenado dos dois lados. Quem perder pode sofrer consequências e reavaliações em função do resultado da partida. Mas vale a pena a gente vibrar com esse repá. Num gramado bom, a Curuzu tem um bom gramado, como tem o Baianão. Então, a tendência é que tenhamos um bom espetáculo. E é isso que o torcedor quer ver. Um bom jogo, um jogo jogado, disputado e com a vibração, com a garra, com a história que este clássico tem para todos. A história centenária do clássico mais jogado do mundo. É isso, amigos. Até a próxima. Saúde a todos.